Está preparado pela palavra? Quem quer ouvir a palavra de Deus aí, diga amém. Glórias ao Senhor. Depois desse louvor ungido aqui, né? O ambiente está preparado. Que Deus continue abençoando a vida desses, né? Tem meninas e tem meninos desses levitas do Senhor. Se você está com a sua Bíblia aí, vá para Gênesis, no capítulo 37. Se você não tem, vai aparecer aqui no telão. Hoje nós vamos iniciar uma nova série que se chama Transformação de Vida. Todo mês nós estamos vivendo algo novo, né? Vivemos vencendo as nossas guerras e quanta luta nós tivemos naquele mês, né? Depois uma nova estação, quantas coisas novas aconteceram. E eu creio que viver uma transformação de vida não é só um falar, né? Ah, é uma série sobre transformação de vida. Eu creio que o Senhor vai transformar a nossa vida através dessa história que nós vamos ver aqui. Está aí no capítulo 37. Vai para o 39 agora, por favor, que eu só vou mencionar aqui. Se você está aí, você já talvez sabe de quem nós vamos falar hoje. Um homem que a história dele, ela tem ângulos para ensinar para muitas áreas. Mas hoje nós vamos focar em um ponto só na vida de José, José do Egito. No capítulo 37, você vê ele sofrendo as consequências de alguém que tinha um sonho de Deus. No capítulo 39, aí você vê a bênção de Deus repousando sobre ele, testemunhando em todo lugar que ele pisa. Aí você vê no capítulo 41 até o 50, você vê ele crescendo no meio das pessoas, ele se tornando uma figura de liderança e depois ele reconhece o porquê Deus transformou a vida dele e levou ele ao lugar que ele estava. Porque eu e você precisamos entender o porquê Deus quer nos transformar. Por que Deus quer te transformar? E saiba disso logo de início, antes de nós lermos o texto no capítulo 39. Que a transformação de vida, ela vem com renúncias. Ninguém transforma a vida sem renúncias. Ou sem iniciar um novo projeto. Quer ficar saudável? Quer ficar com corpo atlético? Vai para academia. Ou toma um manjaro, né? Mas alguma coisa você tem que fazer. Agora, sabe o que eu aprendi com essa questão de transformação de vida? E talvez por isso que alguns não são transformados? É que toda transformação de vida, ela levanta pessoas que não querem ver você transformado. Você começa a descobrir do seu lado pessoas que gostavam muito de você até você decidir ser diferente. Então elas levantam todas as armas contra você, por quê? Porque elas te amam, mas querem você do lado dela. E existem caminhos que só você pode trilhar para transformar a sua vida. Eu posso te aconselhar, eu posso te oferecer ajuda, eu posso te dar uma oportunidade, mas as atitudes diante dos desafios é que vai revelar a verdadeira intenção sua. Porque tem pessoa que chega, não, eu quero ser transformado, ore por mim, quero que Deus me abençoe. Aí quer que Deus abençoe, mas aí no domingo, aí na segunda-feira já está fazendo outras coisas que não condiz com aquele caminho que é para eu e você trilhar para ser transformado. Então vamos ler o texto agora que você teve essa introdução. Versículo 1 ao 6 do capítulo 39, diz assim. Quem vai acompanhar no telão fala, ui, isso. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou, marca essa palavra, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Esse percebeu que o Senhor estava com José e que fazia ele prosperar em tudo que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. Potifar, o encarregado da sua casa, lhe confiou todas as suas posses. Desde que encarregou da sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de quem? De José. Por causa de José, a casa do egípcio era abençoada. A bênção do Senhor estava sobre
tudo o que Potifar possuía, por causa de quem? De José. Então cuidado, porque às vezes você acha que você é abençoado, você só está perto de um José. Tanto em casa como no campo, assim deixou aos cuidados de José tudo o que ele tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida, que tinha que pelo menos mastigar para comer. E José era atraente e de boa aparência. E você vai entender o motivo do texto nos dizer que José era atraente e de boa aparência. Porque para você que gosta de anotar, o tema de hoje é de escravo a governador. Uma transformação de vida, de escravo a governador. José ele precisou ser odiado para ser promovido. Você está preparado para ser odiado por alguns para ser promovido? Porque não tem como você crescer na vida sem decepcionar alguém. Sério, verdade. José era pastor de ovelhas junto com seus irmãos. Tomava conta de ovelha, igual todos os outros irmãos. Ele tinha as mesmas responsabilidades e as mesmas oportunidades que os seus irmãos tinham. José era filho de quem? Jacó. Jacó tinha José e Jacó tinha outros filhos. Só que José era alguém um pouquinho mais especial, porque José, além da conduta de vida dele, ele era especial para Jacó, porque ele tinha um cuidado especial por José, por ele ter nascido na sua velhice. Então, quando ele olha para José, ele faz algo especial para José. Ele coloca uma túnica nele, bonita, diferente, colorida. Ele coloca roupas em José, alinhadas. E os seus irmãos têm um pouquinho de inveja disso. Então, José, quando a gente olha para esse texto aqui, nós vemos que as atitudes dele, o posicionamento dele, fez ele, mesmo dentro da mesma casa, se tornar alguém separado. Alguém que estava disposto a ser diferente. Agora, vá para o capítulo 37. Volta a página aí 2 vezes. Capítulo 37, verso 5. Olha o que acontece. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, marque isso na sua Bíblia, já odiava. Eles passaram a odiá-lo ainda mais. Note que eles já odiavam. Mas agora que José conta um sonho, e esse sonho é que ele seria o líder e que a família dele ia ter que se render a ele, porque Deus ia honrar a vida dele, ele descobre que existia no meio dele, da família dele, pessoas que não queriam que ele fosse transformado. Então, expor um sonho não cria inimigos, revela os que já são. Lembra disso? Toda vez que você expor um sonho seu, você vai descobrir quem ficou feliz, quem não ficou, quem ficou com inveja, quem quer o seu bem, quem não quer o seu bem. Então, o ódio dos seus irmãos aqui não mudou o coração de José. Quer ser transformado, você tem que guardar o seu coração, porque senão a reação das pessoas dentro daquilo que você se posiciona faz você jogar para fora coisas que você achava que não tinha dentro de você. Ele via sim o desprezo nos olhos dos irmãos dele, mas ele prezava a felicidade, ele prezava o bom humor, ele continuava em obediência, porque a obediência é uma expressão de um coração submisso. Alguém que ela expressa obediência a alguém, essa pessoa está se submetendo. Então, se somos obedientes apenas quando favorece, é porque a nossa obediência tem segundas intenções. José, ele obedecia ao pai dele, ele conversava com os irmãos dele, ele sabia. Porque tem momentos em que você não pode mudar do ambiente, mas você sabe quem está com você e quem não está com você. E José era esse grande exemplo de que, mesmo sabendo o ódio dos irmãos, ele não deixou aquilo ali amargurar o seu coração. Não deixe com que um coração amargurado venha infectar o seu coração. Sabe o que você faz para você não amargurar o seu coração diante de alguém que expõe uma amargura? Vamos ler o versículo 12 e 13 para você entender. Os irmãos de José tinham levado os rebanhos do pai para pastar perto de Siquém. E Israel disse a José, Israel aqui é Jacó, tá? O nome dele Deus já tinha mudado. Como você sabe que os seus irmãos estão
apacentando os rebanhos ali perto de Siquém, vem aqui, pois eu vou enviar você a eles. O pai de José chama ele e fala assim: você vai ter que ir lá nos seus irmãos para ver como que eles estão, para checar a vida deles, se está tudo bem, se eles estão precisando de alguma coisa. Aí sabe o que ele falou? Sim, Senhor. Obediência, submissão ao pai. Ele poderia muito bem falar assim: não, pai, você não está entendendo. Meus irmãos, eles não gostam de mim. Meus irmãos, eles não querem nada de bem para mim. Não, ele falou: pai, se é o senhor que está falando, eu vou. Então, ele poderia tratar com desprezo da forma que ele estava sendo tratado, mas ele decidiu ser diferente. Ele decidiu ser diferente. Então, a pressão externa, ela só pode revelar o que está dentro de você, o que você carrega. Então não adianta eu falar assim: eu só falei isso porque fulano falou isso. Porque se você só falou aquilo porque fulano falou aquilo, na verdade aquilo ali estava dentro de você, a pressão foi causada e saiu aquilo que estava dentro de você. Não culpe o fulano, é você que precisa tirar de dentro de você tudo o que faz mal para as pessoas. Toda transformação de vida é ligada à obediência. E José, ele precisou ser espremido para ser aprovado. E eu tenho uma pergunta para você. Posso, Júlio? Uma pergunta? Então me ajuda aí, você vai responder, tá? Primeira pergunta. Quando você espreme uma laranja, você tem o suco de... Amém, vocês sabem. Ok. Quando você espreme uma maçã, você tem um suco de... Maravilha, mais uma só. Quando você espreme um limão, você tem um suco de... Agora a última, só a última, porque também eu preciso pregar, né? E quando você espreme um cristão, você tem um suco de... Ficou difícil, pastor. Depois você lê o suco que tem que sair de você em Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito. Amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando espreme um crente, tem que sair suco cristão dele. Tem que sair um suco de bondade. Então não pense você que você vai falar coisas de mal para mim e eu vou rebater de volta que você vai ganhar love, amor, paciência, bondade. Bateu aqui, eu vou virar o lado de cá. Estou falando espiritualmente, tá? Se você bater de uma fisicamente, você vai levar outra. Então note isso, que quando eu e você somos experimentados ou espremidos pela vida, vai sair de nós aquilo que está depositado dentro de nós. E nós vemos aqui José sendo obediente ao pai, ele vai então para olhar os irmãos, para ver se o coração dos irmãos mudou, né? Vai lá agora para o versículo 23 e 24 do capítulo 37, olha o que você vai ver. Quando José chegou aonde estavam os irmãos, estes festejaram porque ele chegou ali. Está errado. Estes lhes arrancaram a túnica ornamentada. A primeira coisa, Orlando, que eles fizeram é arrancar a honra de José. Arrancar aquilo que incomodava eles. Arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e jogaram numa cisterna vazia, sem água. E a primeira coisa que sai do coração dos irmãos de José é inveja. Tem pessoa que não suporta ouvir você falar de que Deus tem um projeto na sua vida. Ele vai tentar achar uma cisterna vazia para jogar você dentro, para tentar interromper os planos de Deus. Mas eu estou aqui para te dar uma boa notícia. Deus, ele já trilhou um caminho de transformação para a sua vida, e não é só para você, é para transformar a sua vida, para você ser um agente de transformação para todas as pessoas que você encontrar. Deixa eu revelar para você o motivo do porquê alguns te odeiam. Quem aqui tem ou já teve alguém que te odiava? Ninguém? Só eu, gente? E a irmã aqui foi sincera? Os que não levantaram só não são sinceros ou não sabem que existe pessoas que te odeiam. Mas agora eu contei para você que existe pessoas que te odeiam. E é normal. Todos nós temos alguém que nos odeia. Agora, sabe o motivo que você não sabia até agora? Do porquê as pessoas te odiavam? As pessoas, elas odeiam o que nós carregamos.
As pessoas odeiam pessoa obediente quando ela quer ser desobediente. As pessoas odeiam pessoa submissa quando ela quer ser rebelde. As pessoas, elas odeiam pessoa que tem reverência. Elas chamam até, eles falam puxa-saco, né? Ah lá, fulano é puxa-saco. Não é não. É pessoa que não aceita outro reverenciar o outro. Aí chama de puxa-saco. Mais um. Pessoa que tem companheirismo. A pessoa que não é companheiro de ninguém, não tem lealdade com ninguém, ela odeia quem é companheiro. A seriedade com as coisas de Deus. Se você arrumar um compromisso com a casa de Deus, ganhou alguém que te odeia. Porque muitos não querem que você tenha compromisso com as coisas de Deus. Alguns vão falar com você assim: para que ir na igreja todos os domingos? Cuidado, porque pode ser uma pessoa que ela não quer seriedade com as coisas de Deus. Mas eu estou aqui para apresentar para você um motivo maior de você ter seriedade com as coisas de Deus. Porque Deus, como foi cantado aqui hoje, Jesus ele morreu numa cruz para nos salvar. Só que não é para te salvar e aí colocar você de prova em prova. É para você aprender com as provas e partir para o próximo nível. Agora tem pessoa que ela cai no poço e ela só fica no poço. Ela só fica no poço porque fica lá murmurando. Fica lá xingando quem jogou ela lá. Fica caladinho. Você não escuta José falar. Você já notou isso? Já percebeu, irmã Rosana, que você lê do capítulo 37 ao 50, você não vê José defendendo Yuri. Ele não se defende. Ele fica caladinho, porque ele sabia quem o defendia. Se você anda em retidão, não tem para que você se defender. Não tem para que você explicar demais para as pessoas. Quem explica demais para alguém que está em confusão, essa pessoa só está escalando o nível de ódio. Então não se explique demais, deixa que Deus vai resolver para você. Essa palavra foi para alguém. Ninguém consegue arrancar o que Deus colocou em você. Pode tirar a túnica, pode arrancar o emprego, pode perder o carro, pode perder a casa, mas ei, Deus colocou algo em você. Então, onde você pisar, vai ter que ser abençoado. José, ele foi vendido como escravo. Alguém que era o filhinho de papai, foi vendido como escravo. Caiu na casa do governador do Egito e a casa do cara prosperou. Por causa de quem? De José. O que José tinha? Era um escravo, mas que carregava a presença de Deus. Que você, mesmo que você não carregue outra coisa, a não ser o seu chinelo havaiana, a sua camisa e o seu calçãozinho humilde, mas carregue a presença de Deus, porque um homem que carrega a presença de Deus, uma mulher que carrega a presença de Deus, onde chega tem que abençoar. Ele tem que ser bênção naquele lugar. E é isso que nós vemos aqui. José, um homem que mesmo sendo escravo, ele abençoava pessoas. Mesmo ele não tendo condição nenhuma, porque às vezes a gente fica assim, nossa, se eu tivesse condição eu ajudava, né? Para com isso. Quem não tem condição de ajudar ninguém é quem não descobriu o que carrega dentro de si. Deus está falando aqui. Às vezes, eu não tenho dólar, gente, para me ofertar aqui. Você quer oferta maior do que essas meninas aqui, esse grupo de louvor entregou aqui? Ofertar tem a ver com uma posição de coração. José, ele tinha ouvido Deus falar com ele, Eduardo. Ele tinha ouvido um sonho de Deus e não era a cisterna que ia tirar esse sonho de dentro dele, não era a prisão que ia tirar esse sonho dele. Ele mesmo dentro da prisão ali, ele orou por pessoas, ele se importava com pessoas. Ele não ficou assim, eu estou aqui injustiçado. Meus irmãos me venderam. Você não vê ele murmurando. Então, talvez, o primeiro passo para a sua transformação é parar de murmurar, ficar calado, acreditar na promessa, porque é Deus que vai transformar. Olha o versículo 27 do capítulo 37. Glória a Deus. Os irmãos falaram, vamos vender ele para os ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele, porque alguns queriam matar, e esse aqui falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele para a gente ganhar pelo menos um dinheiro. Afinal, é o nosso irmão, carne da nossa carne, e os seus irmãos então concordaram, e eles ali pegaram a túnica dele, mataram um animal, sujaram de sangue, falou, vamos levar essa túnica para o nosso pai, cheia de sangue, vamos falar que um animal selvagem pegou ele, morreu, acabou, vendemos para o Egito, ganhamos uma grana,
E acabou o nosso problema. Tentaram eliminar José, mas ele ficou calado. Sabia que Deus justificaria ele. Olha o versículo 36. No Egito, os midianitas então venderam a Potifar. Ele era capitão oficial de Faraó. José, agora, de filho amado, passa a ser escravo comprado. Uma história que eu e você poderíamos parar agora e falar que triste. Que filme triste. Sabe aquele filme que você começa a ver assim e ele é tão triste que você começa até a chorar, fala, cara, será que esse cara não vai dar bem na vida? É a história de José. Agora, o segredo é manter dentro do coração coisas boas. Porque é isso que José fez. José, ele foi caluniado. Você quer ir para o capítulo 39 agora? Olha o que aconteceu. O cara estava prosperando a casa de Potifar. O cara estava lá, era bonitão, tipo o Nick, assim. Um cara forte, um cara bonito, com a corrente de ouro. E ele estava fazendo tudo o que o Senhor dele mandava. Agora, por ele ser atraente, como eu falei com você, tem um motivo porque o texto falou que ele era um cara de boa aparência e atraente. Ele chamava a atenção da mulher de Potifar. E aqui no capítulo 39, verso 16 ao 18, olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que a mulher fez. Ela conservou o seu manto consigo até o senhor de José voltar para casa e então repetiu a história, porque aqui eu estou resumindo, né? E depois eu te conto o que aconteceu aqui. Aquele escravo hebreu, o José, que você trouxe, ele aproximou-se de mim para me insultar. Quando, porém, eu gritei por socorro, ele largou o manto dele e saiu fugindo. José nos ensina uma grande lição aqui, porque a mulher de Potifar, ela viu que ele estava fazendo tudo, ele andava alinhadinho dentro de casa, e ela chegou para ele e falou, Potifar não está em casa, não. E ela deve que era uma mulher muito bonita também, né? Mulher de um governante. E ela falou, que tal você hoje ficar comigo? José fala, chuta que é laço. Sai correndo, ela pega o manto dele e ele sai correndo e ela fica com a prova na mão. Aí ela vai e fala para o marido dela que José queria abusar dela. Se fosse eu ou você, nós queríamos nos defender, né? Não foi eu não, foi ela. Ele não acusou ela. Meu Deus, é muito difícil a gente ser assim hoje, né? Uau, é muito difícil você ser alguém que aguenta calado. E José aguentava calado. Ele foi parar na prisão injustamente por causa de uma narcisista. Essa mulher era um perfil narcisista e José nos ensina como lidar com uma pessoa narcisista. O narcisista é uma pessoa que, quando não tem você para ela, ela quer te matar. Esse é o narcisista. Eu te amo. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu amo a sua vida? Cuidado com pessoas que falam que amam a sua vida. Porque tem pessoa que te ama enquanto você é dela. No dia que você falar que você não é mais dela, ela te mata. Alguém falou comigo do fã do John Lennon, né, que matou ele porque não queria dividir ele com mais ninguém. E às vezes nós temos relacionamentos assim, abusivos, onde a mulher se tornou uma escrava, porque tem um homem narcisista dentro de casa que não aceita um não aceita a mulher negar nada para ele, e aí ele se torna um narcisista. As coisas têm que ser do meu jeito, e ele continua manipulando a história. E ai da mulher fugir, porque ele manda matar. Tem mulher assim também, e nós vimos no texto. Pensou que eu ia deixar só os homens, né, levar essa. Tem mulher que é narcisista. Tem mulher que ela acha que, isso aqui não é encontro de casal, mas eu preciso falar isso. Tem mulher que ela acha que por ela ser a auxiliadora do lar, ela precisa controlar tudo. E aí não, o meu esposo é quem decide as coisas em casa, ele é o sacerdote do lar, mas ela está manipulando a decisão do coitado. Não deixa ele decidir com clareza. Por quê? Porque se ele decidir do jeito que ela quer, ela, honey, mas se ele decidir do jeito que ela não estava esperando, ela fica assim, desencosta, quer nem saber. Estou num bom dia hoje. Aí o cara fala, é melhor eu decidir do jeito dela do que eu fazer
do jeito que eu acho que é certo, mas ela vai ficar com cara emburrada. Manipuladora. Cuidado para você não manipular alguém que está tentando ouvir a voz de Deus, mas não consegue tomar a decisão certa. Porque a pessoa às vezes quer tomar a decisão certa, mas aí por saber que vai perder benefícios em casa, aí o que ele faz? Vou viver essa vida do jeito que está mesmo. Porque eu estou tentando andar certo e as coisas só pioram para mim. Eu já ouvi história de alguém que chegou para mim e falou: pastor, estou afastando da igreja. Falei: por quê? Porque eu estava fora da igreja, as coisas estavam uma maravilha lá em casa. Nós começamos a vir na igreja, virou um inferno lá em casa. Minha mulher parece que virou demônio. Porque tem pessoa que não está pronta para transformação de vida. Vai ter momentos em que você vai ter que estar ok com pessoas ficando para trás. José, ele seguiu adiante, ele tinha saudade do seu pai, ele tinha saudade dos seus irmãos, ele não rejeitou nenhum deles, mas ele sabia que ele precisava viver a história dele. Você precisa viver a sua história. Eu preciso viver a minha história. Essa mulher aqui, ela conseguiu enganar o marido dela e colocar José na cadeia. José foi traído por alguém que ele estava tentando fazer o bem. José foi preso justamente porque ele queria trabalhar de acordo com a justiça de Deus. E essa pregação não é sobre José. Essa pregação é para falar sobre uma transformação de vida maior do que apenas José. Porque José não foi transformado para a sua vida ser uma vida boa. Essa mensagem é sobre algo maior do que os nossos sofrimentos ou triunfos aqui nessa vida terrena. Porque às vezes nós falamos que temos uma vida transformada de acordo com o nosso triunfo terreno. Nossa, eu era isso e Deus fez isso na minha vida. Eu não tinha isso e Deus me deu isso para a minha vida. Mas o mundo, se ninguém nunca te falou isso, deixa eu te falar. O mundo não gira em torno de você. Deus não está interessado em abençoar uma pessoa apenas. Ele está interessado a transformar a vida de alguém para abençoar uma nação. José foi parar, sabe aonde? Na prisão. Chegou lá, o copeiro, o padeiro de Faraó estava preso também. E José chega para ele: vocês estão tristes por quê? Olha, José, está preso? Como é que eu vou ficar alegre aqui? Não, a alegria do Senhor é a nossa força. Vem cá, chorar por você. Deus vai falar alguma coisa aqui. E o Senhor revelou que um deles ia ser solto. E José falou: ei, não, você estava sendo solto aí. Lembra de mim quando você chegar lá. Esqueceu. Passou mais 2 anos ele ali dentro da cadeia. Caladinho, sem murmurar. Até um dia que o faraó tem um sonho e José precisa interpretar. Resumindo a história, porque nós precisamos partir para a ceia daqui a pouco. José chega no Egito e agora ele se torna governador do Egito, o segundo homem abaixo de Faraó para comandar todo o Egito. Sabe por quê? Porque ele tinha sabedoria que o homem não tinha. Vai ter momento que a sua empresa vai precisar de alguém que tem visão dos céus. Porque Faraó, ele sabia comandar o exército dele, ele sabia fazer as matemáticas dele, ele sabia investir nos países vizinhos, mas ele não sabia do futuro. Ele não conseguia ver além da visão. E Deus revelou em sonho para José. E Deus continua fazendo isso. É só você ter discernimento, ter vida com Deus. E você, antes de chegar, Deus vai te falar: opa, é para cá. Dá mais 2 passos e você vai sendo guiado por Deus. Esse homem agora está na maior posição no Egito. A fome, então, passando o tempo, ela bate em todos os lugares, mas ele tinha ali tudo para do bem e do melhor, e não só para eles, mas para vender para outros. Quem aparece lá? Os irmãos dele. Chegou lá tudo com fome, o pai mandou: vá lá no Egito comprar comida. Quando José vê, ele volta para trás, ele vai para um quarto, e eu imagino o grito daquele homem. Porque a palavra de Deus fala que ele chorou num lugar separado para os irmãos não ver. Estava guardado. Existe o momento de você jogar para fora. Mas você não precisa vomitar em ninguém. Sabe o que ele fez? O que está aqui é frustração. Se eu falar agora, eu vou matar. Eu vou lá para dentro do meu quarto. E ele chora.
ele se derrama na presença do Senhor. Quando ele volta com um olhar de misericórdia. Uma vida transformada leva pedrada e dá flores. Uma vida transformada recebe rejeição, mas no futuro, se tiver a pessoa para cair e você estiver aqui, você vai segurar. Você não paga o mal com o mal porque você tem uma vida transformada. Você e eu éramos escravos do pecado, igual José. José era escravo porque ele foi vendido, eu e vocês éramos escravos do pecado. Aí Jesus, ele olhou para mim e para você, não merecia. Porque enquanto Jesus estava na cruz, muitos falavam assim, não é o Cristo? Desce daí. Ah, não estava aí fazendo milagre? Salva a sua própria vida. Jesus poderia muito bem falar assim, vai tudo para o inferno. E vai agora, solta fogo do céu, Pai. Não. A justiça dele não é igual a nossa. Porque nós queremos, às vezes, rebater o mal com o mal. Ah, bateu, levou, hein? Cuidado comigo, porque se bater, vai levar. Não, você precisa ser convertido. Você precisa ser transformado. Porque uma pessoa que é transformada, ela sabe o momento de ir para o quarto. Ela sabe o momento que ela precisa ficar sozinha. Vai ter momento que é melhor você sair do ambiente do que você ficar. Não, eu tenho que ficar aqui para resolver. Não resolve nada. Vai só atrapalhar o esquema. Sai dali, vai para o seu quarto. Tira um momento com Jesus. Ora, pede ao Senhor discernimento. Quando você voltar, você vai voltar com a cara até melhor. Olha, cadê aquela pessoa que estava ruim? Não, Jesus já transformou minha feição. Um dia alguém chegou para mim. Eu era líder dentro da igreja. E essa pessoa chegou para mim falando mal do pastor. Ó, vou falar para você porque você é meu amigo. Pastor, não sei o que, não sei o que. O pastor, não sei o que, não sei o que. E o pastor, eu falei, você já falou isso com o pastor? Não, não quero que ele saiba também, mas o pastor. Eu falei, vem cá então. Peguei na mão dessa pessoa e falei, vamos orar por ele. Aí eu comecei a orar. Senhor Jesus, tu tá vendo a frustração no coração do meu irmão? Ele tá muito triste, ele tá furioso aqui, Jesus. Eu te peço, Senhor, toca no coração dele com amor, para ele amar esse homem que precisa de amor. Senhor, toca no coração do pastor também, para vir conversar com esse homem. E que depois dessa oração aqui, Senhor, que o meu irmão possa chegar em casa e orar pela vida desse pastor que precisa de oração. Aí acabou a conversa. Aí eu falei, e aí? Fala mais aí. Desculpa eu ter te cortado no meio para orar, mas eu senti de orar. Não preciso falar mais nada também não. Acho que, igual você falou, eu preciso de orar. Porque às vezes a nossa frustração é falta de tempo com Deus. Aí a gente fala mal de tudo que está acontecendo ao nosso redor. A gente joga pedra em pessoa que está querendo nos ajudar. E quando nós vemos José olhando para os irmãos dele, e quando os irmãos reconhecem, falam, é eu. Eu imagino ali, deixando chinela havaiana para trás. Corre quem puder, que agora chegou a nossa vez. Vai jogar nós no poço. E, não, fica calmo. E aí eu quero ler o último versículo para você, o louvor pode vir aqui. Capítulo 45, verso 5, e você pode ficar de pé. Se você puder. Capítulo 45, verso 5. É a resposta de José. Olha o que ele diz. Agora, meus irmãos, não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Que testemunho de alguém que ele deveria estar ali jogando para fora toda a frustração de todos os anos que ele viveu, e agora ele olha e fala assim, ei, não se condenem. Ele tenta cuidar do coração dos irmãos ainda. Ele fala, não se condenem, não recriminem vocês. Sabe por quê? Porque não foi vocês que me venderam. Eu tinha uma trajetória para caminhar e era necessário Deus usar a vida de vocês para me empurrar para o meu futuro. Então, se existe uma pessoa que te frustrou no passado, se existe um pai que não foi pai para você no passado, se existe uma família que não foi apoio para você no passado, agradeça a Deus, porque ela te empurrou para o futuro que você tem hoje. Às vezes é necessário um sofrimento para causar um amadurecimento. Eu cheguei nesse país com 17 anos de idade
E eu tive que pagar minhas contas do dia que eu pisei aqui. No Brasil pagava nada, pegava roupa dentro da gaveta ali, mamãezinha, né? Sofri por um ano, falei mal do meu pai, falei mal da minha mãe, falei mal da minha família. Como é que uma família joga a gente para esse lugar? Hoje eu agradeço. Porque se eu tivesse ficado debaixo da saia da mamãe, eu talvez não teria me tornado o homem que eu sou hoje. Então eu e você precisamos agradecer dos momentos de tristeza que nós caímos no poço, dos momentos de tristeza que ninguém estava lá para você, porque você estava em uma prisão, seja ela física, seja ela mentalmente, seja ela emocionalmente, seja ela espiritualmente. Mas olha você aqui, sorrindo. Olha você aqui, com alguns problemas ainda para resolver, mas com esperança de um futuro e uma eternidade. Eu quero ler um outro texto para você que está em Lucas, no capítulo 23, verso 34. Só a parte A. Porque como eu falei, essa mensagem não é sobre José, essa mensagem é sobre uma transformação de vida, de escravo a governador. Jesus, ele disse no seu momento que ele estava ali na cruz, e todos lançando pragas contra ele. Ele tinha todo o direito de mandar de volta essa praga. E ele vira no versículo 34 e fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E ele ali naquela cruz, ele de uma vez por todas, ele rasga o véu e ele dá acesso a mim e a você. E aí Romanos nos diz que nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus por causa do sangue de Jesus. Você era escravo e Deus te colocou para governar. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você é governador. Você é governador. Você era escravo e agora Deus colocou você para governar. Como assim, pastor? Eu não gosto desse negócio de política. Para, não estou falando de política. Eu estou falando de uma pessoa que vai governar bem a sua casa. Eu estou falando de uma pessoa que vai governar bem a sua vida. Eu estou falando de uma pessoa que vai governar bem no trabalho. Uma pessoa que vai governar bem as emoções. Vai governar bem as emoções. É esse governo que está nas suas mãos. Você e eu não somos mais escravos. Eu e você, nós precisamos entender que de escravo nós nos tornamos governadores. Jesus te chamou para governar a sua vida. E nessa primeira noite de transformação de vida, eu quero que você tome esse passo de fé enquanto nós adorarmos ao Senhor, porque nós vamos participar da ceia em alguns minutos, mas eu preciso te dar essa oportunidade. Você talvez está se sentindo como um escravo, você talvez está se sentindo como aprisionado, ou talvez hoje o Senhor mostrou para você que o seu passado precisa ficar no passado e você precisa viver uma nova história. Eu queria orar por você. Enquanto os diáconos oram pelos emblemas, eu quero que você feche os teus olhos e eu quero te fazer uma pergunta. Todos com os olhos fechados. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus antes, ou se você já fez esse ato de fé publicamente, mas hoje você sente que você precisa de uma reconciliação com a mesa do Senhor. Se é você, eu te peço que agora, todos com os olhos fechados, todos com os olhos fechados, que você só levante a sua mão e abaixe para mim saber quem é você. Você que fala: hoje, pastor, eu entrego a minha vida para Jesus. Ou então: hoje, pastor, eu me reconcilio com o Senhor e quero tomar as rédeas da minha vida. Uma decisão nossa pode mudar a nossa trajetória.